Calvino dizia que quando o dono é atacado, o cachorro reage. Até o cão reage quando o seu dono é atacado. Como que a gente vai ver o nosso Senhor sendo atacado e a gente não vai ficar indignado? Então nós devemos ficar indignados. Ponto. Mas nós precisamos ter uma visão mais ampla do mundo, da situação do mundo, e uma visão mais ampla do que é o Evangelho. Irmãos, a história registra N vezes que o Templo de Jerusalém, que era a casa do Senhor, né, onde o Senhor habitava, foi vilipendiada, foi ultrajada. Quando nós vamos às Escrituras, a indignação maior do Senhor não é contra os de fora. Presta atenção. Não é contra os de fora. A indignação maior do Senhor era contra aqueles que se diziam pertencer ao Senhor, mas não o consideravam como Senhor. Então, nós vivemos uma época em que a igreja, chamada Igreja de Cristo, ela se preocupa muito mais consigo do que com Cristo. Onde o centro do culto não é Cristo, mas é o homem. Então o homem, ele é colocado no centro do culto, por isso tudo gira em torno do homem. As emoções do homem. Desde o início do culto, desde a recepção até o final, o objetivo é fazer alguma coisa no homem. Para que o homem se emocione, para que ele se sinta bem, para que ele tenha as suas baterias recarregadas, para que ele pense que ele é o centro do universo. Então tudo é você, é você, é para você, é para você, é para você. Por isso que nos dias de hoje, Cristo, ele vai mais vilipendiado dentro da igreja do que fora. A igreja só falando em dinheiro. A igreja só falando em prosperidade. A igreja só falando em profecia. A igreja só falando em cura. E Cristo é deixado de lado. Nós nos reunimos para quê, irmãos? Nós nos reunimos para glorificar a Cristo. E glorificar a Cristo é uma emoção que vem a partir da palavra, não a partir da manipulação. Não com a manipulação de cânticos. Não a manipulação de luzes. Não a manipulação de cores. Por que vocês acham que hoje a maioria das igrejas, elas pintam as paredes de preto? Isso elas tiraram de fora de quem faz apresentação de artistas, de shows, de teatro, e trouxeram para dentro da igreja. Aquilo tem uma finalidade de mexer com as emoções das pessoas. E daí, quando você mexe com as emoções da pessoa, você arranca até a casa dela. Você arranca até o carro dela. Você faz ela tirar dinheiro de onde ela não tem. Então, a palavra de Deus, os apóstolos, os profetas, o próprio Cristo, ele se indignava muito mais com os de dentro com que os estão de fora. E a gente não vê hoje mais ninguém indignado com o que está acontecendo dentro da igreja brasileira. Muitos cultos parecem mais uma sessão de candomblé do que propriamente um culto. Isso está se alastrando de uma maneira terrível. Daí a pessoa vai numa igreja e ele sente emoção, ele pensa que é o Espírito Santo, mas ele não percebe que aquela emoção que ele sente é a mesma que ele sentiria se ele estivesse participando de um show da sua banda predileta.
E a pessoa não percebe. Ela não percebe que ela está sendo manipulada. E nós viemos aqui, irmãos, para glorificar o Senhor. Cristo, Ele é o centro do nosso culto. E Cristo é glorificado quando a sua palavra é exposta. Por isso que o culto cristão, o centro do culto cristão, é Deus falando. Deus falando conosco. Nós falamos com Deus através dos cânticos e das orações. Mas o principal do culto é Deus falando conosco.